Bem-vindos ao Debate, o nosso espaço aqui de análise e ideias. Hoje a gente mergulha num tema, olha, vital para qualquer negócio: a aquisição de clientes. E o material que a gente analisou coloca sobre a mesa uma tensão bem interessante, né? A questão central que acaba emergindo é a seguinte: será que a prospecção ativa de clientes, sabe? Aquela busca direta, intencional mesmo, é realmente um motor indispensável para o sucesso, para a sustentabilidade, como o material parece sugerir com bastante força? Ou será que existem talvez abordagens alternativas, focadas mais na atração que a gente chama de passiva e na retenção dos clientes que já estão na base? Será que esses não seriam caminhos, quem sabe, mais eficientes no cenário de hoje? Eu vou defender aqui a visão de que a prospecção ativa, claro, feita de forma estratégica, ela é fundamental, insubstituível para um crescimento consistente e principalmente controlado. E por outro lado, eu vou explorar uma perspectiva um pouco diferente, questionando essa centralidade toda da prospecção ativa. Vou argumentar mais sobre a eficiência das estratégias passivas e o valor da retenção, que eu acho que podem oferecer um valor estratégico maior, sabe? Especialmente pensando no longo prazo. Bom, a minha visão ela se baseia numa premissa que é quase matemática que o material mesmo ressalta, né? Diz lá: não existe venda sem oferta. E as vendas, no fundo, elas seguem uma relação matemática. Então, para que esses números joguem a nosso favor, não dá para ficar só esperando o cliente bater na porta, né? A gente precisa assumir o protagonismo e ir atrás das oportunidades. A prospecção ativa, principalmente quando ela é bem direcionada para o perfil de cliente ideal, o famoso ICP, ela age como um motor mesmo, garante aquele fluxo contínuo de novos negócios, o que é, assim, crucial para manter a competitividade e também para otimizar o ROI, o retorno sobre o investimento, né? Ou seja, quanto você ganha de volta para cada real que investiu. Eu enxergo isso como a espinha dorsal da sustentabilidade comercial. É um controle necessário sobre o funil de vendas que, inclusive, pode até encurtar o ciclo de decisão do cliente. O próprio material sublinha isso, a importância de dedicar um tempo significativo para essa busca ativa se você quer gerar resultados. É tomar as rédeas, sabe? Uhum. Olha, eu já encaro isso por um prisma um pouco diferente. Eu reconheço, claro, o valor da prospecção ativa que o material detalha bem. Mas ele também menciona, ainda que talvez mais de passagem, a eficácia de estratégias que funcionam de uma forma mais orgânica, né? Como o marketing de conteúdo, o SEO, que é a otimização para os buscadores tipo Google, e o inbound marketing, que é basicamente atrair o cliente com o conteúdo que interessa para ele, em vez de ir atrás dele diretamente. O que me preocupa um pouco é que um foco, talvez exagerado nessa busca ativa, pode nos fazer subestimar a eficiência e, eu diria principalmente, a escalabilidade dessas abordagens passivas. Afinal, elas trazem clientes que já têm algum interesse prévio, o que, em tese, deveria facilitar a conversão, né? E tem um dado no material citado ali no contexto das ferramentas de CRM, os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, que é impossível ignorar. Conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais caro do que manter um cliente atual. Isso me faz questionar, sabe? Será que um investimento mais inteligente não seria focar mais na retenção, em construir lealdade, gerar indicações que, aliás, são uma forma passiva e muito poderosa de aquisição, em vez dessa corrida constante e, convenhamos, cara, por novos nomes? Esse ponto do custo é válido, não? Não tem como negar. É um número forte. Mas aí eu volto para a questão do controle e da previsibilidade que a prospecção ativa traz. Se você depende majoritariamente de quem chega espontaneamente ou mesmo das indicações, você não fica um pouco refém das circunstâncias? O mercado flutua, a concorrência age, tem a sazonalidade que impacta. A prospecção ativa, ela te dá a ferramenta para direcionar o esforço onde você sabe que existe um potencial maior no seu ICP. Isso não só alimenta o funil de vendas de forma mais consistente, mas te dá mais controle sobre o tipo de cliente que entra na sua base. Como é que você lida com essa vulnerabilidade de depender de um fluxo passivo que pode ser, por natureza, mais inconstante? É uma ótima pergunta. A vulnerabilidade, na verdade, ela existe em qualquer estratégia, né? Não tem jeito. Mas a questão é, a que custo a gente busca mitigar essa vulnerabilidade específica da inconstância?
A prospecção ativa massiva, mesmo quando bem direcionada para o ICP, ela consome recursos imensos. O material chega a falar em vendedores dedicando, sei lá, 1/3 do tempo deles só para isso. É um investimento brutal de tempo e, muitas vezes, de dinheiro também. Já as estratégias passivas, quando bem construídas, focadas em autoridade, em conteúdo de valor, elas geram um fluxo de leads que, embora talvez menos previsível no curtíssimo prazo, tende a ser mais qualificado e com um custo por aquisição, o famoso CAC, bem menor no longo prazo. A questão para mim não é só ter controle, mas ter controle eficiente, sabe? Onde está a verdadeira otimização dos recursos. Considerando aquele dado de 5 a 7 vezes mais caro para adquirir um novo cliente, isso não é um argumento forte o suficiente para, pelo menos, a gente rebalancear o foco? Para onde vai o esforço principal? Talvez rebalancear, sim. Concordo que o equilíbrio é a chave. Mas abandonar a proatividade, eu acho arriscado. E tem um outro ângulo para a sustentabilidade que a prospecção ativa oferece, que é a diversificação da base de clientes. O material toca nisso. Depender demais dos clientes atuais e das suas indicações, por mais valiosos que sejam, pode criar uma concentração perigosa. Imagina se um cliente-chave falha, ou se o fluxo de indicações diminui por alguma razão externa. O impacto pode ser devastador para o negócio. A prospecção ativa constante, ela funciona quase como um seguro contra essa dependência, trazendo sempre sangue novo, diluindo o risco. Como é que a estratégia focada só na retenção garante essa diversificação e essa resiliência contra choques externos de forma tão eficaz quanto a busca ativa por novos mercados e novos perfis de cliente? Certo. Eu diria que a resiliência, nesse caso, ela vem de outra forma. Ela vem da profundidade do relacionamento e da força da marca que você constrói justamente ao focar na base existente. Clientes leais, eles não só compram mais vezes, aí entra o upsell, vender mais do mesmo, e o cross-sell, vender produtos complementares, mas eles se tornam verdadeiros defensores da sua marca. As indicações que vêm daí costumam ser muito mais quentes, né? E mais alinhadas com o seu negócio. Veja os exemplos que o próprio material traz. O salão de beleza ou a loja de aviamentos usando programas de fidelidade e indicação. Isso é cultivar um ativo, não é só esperar passivamente. É transformar a própria base de clientes no motor de crescimento orgânico e sustentável. A diversificação pode vir daí também, sabia? De clientes satisfeitos que começam a explorar novos produtos ou serviços que você oferece. Agora, a busca incessante pelo novo cliente sem fortalecer essa base. Será que isso não pode se tornar um ciclo meio vicioso, onde a energia que você gasta para trazer alguém novo é quase a mesma que você perde por não ter cuidado direito de quem já estava dentro? Entendo essa lógica de cultivar o ativo. Faz sentido. Mas veja a amplitude de aplicação da prospecção ativa que o material demonstra. Ele cita salão de beleza, loja de aviamentos, até açougue. São negócios bem diferentes, né? Mas em todos eles parece que a busca ativa funciona. Seja através de parcerias locais estratégicas, tipo o açougue buscando restaurantes, o salão buscando academias, seja usando rede social para alcançar gente nova, ou até o contato direto via WhatsApp Business, que hoje é tão comum. Essa atitude de ir buscar, de tomar iniciativa, parece ter uma validade quase universal para quem quer não só sobreviver, mas crescer e se destacar da concorrência. Você não acha que essa proatividade acaba sendo um diferencial competitivo em quase qualquer cenário? Concordo que a proatividade em si é valiosa, claro. Mas será que a forma e a intensidade dessa proatividade ativa devem ser as mesmas para todos os negócios? Vamos pensar um pouco. Negócios que dependem enormemente de confiança, de reputação de longo prazo. Uma consultoria de altíssimo nível, um médico especialista, um escritório de advocacia renomado. Nesses casos, uma prospecção ativa, muito incisiva, talvez até percebida como agressiva, não poderia ser prejudicial para a imagem que eles tanto cultivam? O material fala em personalização e cuidado na abordagem, e isso é fundamental. Mas, convenhamos, a própria natureza da prospecção ativa em escala pode dificultar essa personalização genuína, né?
Talvez para certos tipos de negócio, a construção de autoridade e a atração passiva, que já trazem um lead mais convencido da sua expertise, seja não só mais eficiente, mas mais adequada mesmo. A qualidade do lead que vem passivamente por já reconhecer o seu valor não tende a ser superior. E isso não justificaria um foco maior nesse canal, nesses casos específicos? Esse é um ponto interessante sobre a adequação ao tipo de negócio, sem dúvida. Mas aí que entram as ferramentas que o próprio material menciona, né? A tecnologia, como um bom CRM e a inteligência de dados, ela não serve justamente para refinar essa prospecção ativa? Ela permite segmentar com uma precisão quase cirúrgica, identificar os gatilhos certos para abordagem, personalizar a comunicação mesmo em volume e acompanhar cada passo do processo. Então, em vez de massificar no mau sentido, a tecnologia pode tornar a prospecção ativa mais inteligente, mais direcionada, até mais pessoal. Não seria o caso, então, de usar a tecnologia para aprimorar a prospecção ativa, tornando-a eficaz mesmo nesses cenários mais delicados que você descreveu, em vez de simplesmente descartá-la em favor do passivo? 7 vezes mais barato do que adquirir um novo? Não faria mais sentido direcionar o grosso do investimento tecnológico e também do esforço humano para gerenciar e aprofundar o relacionamento com a base que já existe, usar o CRM para entender o histórico do cliente, antecipar as necessidades dele, personalizar ofertas de upsell, de cross-sell, garantir a satisfação que leva à recompra e à indicação? Isso não poderia gerar um ROI, voltando à questão do retorno sobre investimento, significativamente maior do que usar essas mesmas ferramentas, essa mesma energia, primariamente para prospecção ativa pura? A questão para mim é de alocação estratégica do esforço e da tecnologia. Talvez o equilíbrio inteligente seja usar a tecnologia de forma mais intensa na gestão do relacionamento do que nessa caça, às vezes incessante, ao novo lead. Colocando nesses termos, a questão da alocação de recursos realmente se torna central. Bom, a minha posição, no fim das contas, é que a prospecção ativa, claro, feita com estratégia, com inteligência, com foco no cliente certo, ela continua sendo uma peça fundamental no motor do crescimento de um negócio. É ela que confere à empresa um grau importante de controle sobre o próprio destino comercial, sabe? Permitindo prever e direcionar resultados de uma forma mais assertiva. E o material que a gente discutiu nos dá pistas claras de como fazer isso funcionar em diferentes contextos. Eu concluo, então, em reiterando que, embora a prospecção ativa tenha, sim, o seu espaço, uma visão estratégica de longo prazo precisa pesar cuidadosamente a sua eficiência em relação ao custo de aquisição. Eu acredito que priorizar a construção de relacionamentos sólidos, investir em estratégias que atraem organicamente pela reputação e pelo valor que você entrega, e usar a tecnologia para maximizar o valor da base de clientes existente, isso pode ser um caminho não só mais sustentável, mas em muitos casos financeiramente mais vantajoso. O mix ideal entre o ativo e o passivo, entre a busca e o cultivo, certamente vai variar muito de negócio para negócio. Fica bem evidente que não existe uma fórmula única, né? A decisão sobre onde alocar a energia comercial, se é na busca incessante pelo novo ou no aprofundamento com o cliente atual, é de fato complexa e depende de inúmeros fatores específicos de cada empresa, de cada mercado. Exatamente. E refletir sobre essas diferentes facetas, que a gente viu que ambas têm respaldo no material que analisamos, é crucial para conseguir desenhar uma estratégia comercial que seja realmente eficaz e adaptada à realidade de cada um. Com certeza, há muito mais a desvendar sobre como encontrar esse equilíbrio dinâmico para um crescimento que seja de fato sustentável.